Deixa eu ver aqui, deixa eu só começar a gravar. Bom dia aí para quem entrou por último, seja bem-vindo. Então, tá gravando. Então, vamos lá. Nessa aula de hoje, vamos entender, no caso aí, a medida de circunferência e a medida, né, de área de um círculo. Eu já vou adiantando que círculo e circunferência são algo completamente diferente. Para começar a falar de circunferência, né, eu quero começar a falar para vocês sobre o comprimento da circunferência. Então, observa bem essa imagem, né? Eu tenho uma roda aí de uma bicicleta para criança. Eu peguei aí, ó, um pedaço de barbante e medi o comprimento dessa circunferência. Então, ele pegou um pedaço de barbante, um pedaço de uma corda, e enrolou em volta da circunferência. E aí ele mediu o comprimento dessa circunferência. O comprimento, olha só, vem dessa região. Deixa eu colocar até com uma coloração diferente, né? Colocar um vermelho, eu acho que destaca mais. Né? Então, nós temos aqui o comprimento da circunferência vem daqui até ali. Agora, olha só que coisa interessante, Então, eu tenho o seguinte, né? Se eu tiver uma circunferência, né? Se eu tiver uma circunferência aqui, eu vou ter o seguinte, eu vou ter o raio ele sai da origem e trisca na circunferência. Aqui eu chamo de raio. O diâmetro, ele vem, né? É uma corda que passa aí da circunferência, passa pelo centro da circunferência e vai para o outro lado. Então, também tem uma medida de R. Então, o diâmetro da minha circunferência é 2 vezes o raio. 2 vezes o raio. Agora, olha só o que interessante. Se eu pegar o comprimento da circunferência, olha só, se eu pegar o comprimento da circunferência e dividir, o que eu vou fazer aqui, ó? O comprimento da circunferência e eu dividir pelo diâmetro, né? E o diâmetro é 2 vezes o raio. O diâmetro é o raio mais o raio. Se o raio for igual a 8, o diâmetro vai ser igual a 16. Se o raio for igual a 2, o diâmetro sempre vai ser o dobro. Então, se eu pegar, né, o comprimento da circunferência e dividir pelo diâmetro, né, que é 2 vezes o raio, é o dobro do raio, eu vou obter um númerozinho que eu chamo de número π. Já ouviram falar do número π? Com certeza, né? Eu vou encontrar aí um número π. Então, olha só, qualquer circunferência que eu fizer isso, pegar o comprimento da circunferência e dividir pelo diâmetro, eu vou encontrar o número π. Então, por exemplo, se eu pegar aqui, ó, uma corda super mega gigante e envolver essa corda ao redor do planeta Terra e dividir pelo diâmetro do planeta Terra, eu vou encontrar o raio. Se eu pegar aqui minha garrafinha de água, que ela é redonda, circular, ela tem uma circunferência, eu medi, né, no caso aqui, eu medi a sua circunferência com um pedaço de barbante, ou então com uma fita métrica de costureiro, e dividir pelo diâmetro, eu vou obter π. Então, isso serve para qualquer circunferência. Toda circunferência que eu divido a circunferência pelo diâmetro, eu encontro π. Então, veja bem, o diâmetro ele está dividindo a circunferência. Então, se ele está dividindo, eu vou passar ele multiplicando. Então, vai ficar da seguinte forma. C é igual. Agora, olha só. Eu vou multiplicar 2 vezes o R vezes π, que vai ficar assim, ó. 2 vezes R vezes π. Mas, para ficar mais bonito, igual no Lira, eu vou escrever assim, ó. Lembrando que eu estou multiplicando 2 vezes R vezes π. Para ficar mais legal, eu vou colocar 2πr. Então, a medida da minha circunferência, se eu perguntar assim, ó, sabendo que o raio mede 2, né? Sabendo que o raio mede 2, qual é o valor da circunferência? Então, no lugar do R, você colocaria aí o número 2. 2 vezes 2, 4, o diâmetro seria 4π. Beleza? Digamos que seria
mais ou menos dessa forma. Mas nós vamos ter exercício para trabalhar isso daí. Então, o que eu preciso que vocês saibam até esse momento? Que a circunferência, ela mede 2πr. Isso daqui eu preciso que vocês saibam, né, na ponta do lápis aí, quando for fazer os exercícios. Então, toda vez que eu for medir o comprimento da circunferência, 2πr. O valor de π, galera, geralmente, né, nos livros coloca para usar 3,14. O valor de π é 3,14. Se eu pegar minha calculadora científica aqui, ó, calculadora, né, aqui, ó, vou abrir minha calculadora aqui, e eu colocar aqui, ó, vou clicar, tá vendo, ó, π, o valor de π, 3,14, 15,92, 65 e vai até o infinito. Mas a gente abrevia e utiliza apenas dois números aí depois da vírgula, 3,14. Beleza? É o valor de π que vamos utilizar. Alguns exercícios vai pedir para não utilizar esse valor de 3,14. E aí a gente deixa o símbolo do π. Certo? E aqui eu trago a diferença para vocês aqui, ó. Eu trago a diferença entre, no caso, circunferência e círculo. Aqui tem aquele cálculo que eu acabei de fazer com vocês aqui, ó. A circunferência dividido pelo diâmetro. Passei, né, o 2R multiplicando e encontrei essa fórmulazinha bem aqui, que é a fórmula do comprimento de uma circunferência. E aqui nós temos a diferença entre circunferência e círculo. A circunferência, pessoal, ela é apenas a linha de contorno. Quando eu falo de circunferência, eu estou falando da primeira dimensão. Né? O que seria a primeira dimensão? Né? Se eu quero calcular o comprimento, eu não consigo, né, pegar ali no comprimento, mas eu consigo apontar o comprimento. Então, a circunferência, ela está na primeira dimensão. São medidas, né, de comprimento, medida de largura, de altura e por aí vai. Já o círculo, ele está na segunda dimensão. Por que o círculo está na segunda dimensão e o que eles têm diferente? O círculo, ele é apenas o contorno, apenas a linhazinha que faz o contorno. Já quando eu falo de círculo, eu estou falando da região, né, que está aí pintada de azul. Quando eu falo de círculo, eu estou falando de área, eu estou falando, né, da região que é ocupada dentro da circunferência. Então, aqui vai ser segunda dimensão. Não confunda. Então, eu não posso dizer, né, até uma questão de prova, eu não posso pedir para calcular a área da circunferência. Por que eu não posso calcular a área da circunferência? Porque circunferência não tem área, tem comprimento, ela está na primeira divisão. Então, circunferência não tem área. Quem tem área é quem? É o círculo. Então, aqui, na circunferência, eu tenho comprimento, e o comprimento é igual a 2πr. E aqui nós vamos ver, eu vou ensinar para vocês, que a área, opa, falhou aqui minha caneta, deixa eu dar um Ctrl Z, e aqui a minha área da circunferência, que eu vou ensinar, falhou de novo minha caneta, a área da minha circunferência, ela é calculada como, ó, a área da circunferência, ela é calculada como πr ao quadrado. Da mesma forma que eu expliquei como é que eu cheguei nessa fórmula, agora eu vou explicar como é que eu cheguei nessa fórmulazinha bem ali. Então, o comprimento da circunferência é 2πr, a área da circunferência é πr ao quadrado, beleza? Então, vem comigo aqui, ó. Área de regiões circulares. Imagina o seguinte, que eu peguei aí uma cartolina, desenhei aí um círculo, né, uma circunferência e um círculo, e fiz a divisão, né, em 16 partes iguais. Então, primeira parte, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, dividir em 8 partes iguais. Então, eu sei o seguinte, ó,
eu vim aqui com a tesoura, ó, e fiz o seguinte, deixa eu pegar uma coloração diferente. Eu vim com a tesoura e recortei aqui, ó. Opa! Eu vim com a tesoura e recortei, falhou de novo, vamos de novo. Eu vim com a tesoura e recortei essa primeira fatiazinha aqui da pizza, tá vendo? Eu peguei essa primeira fatia e colei ela aqui, ó. Fui lá, peguei a segunda fatia, certo? Peguei a segunda fatia azul, quer dizer, azul não, né? Eu peguei agora uma verde, certo? E coloquei ela aqui para cima. Fui pegando de uma em uma até colocar uma para cima, outra para baixo, uma para cima, outra para baixo. Mas eu sei o seguinte, ó, que essa região aqui completa, ela tem uma circunferência de 2πr. Então, eu somando a região verde, o comprimento aqui, ó, da minha região verde, mais o comprimento da minha região azul, tem 2πr. Vocês concordam comigo? Somando os dois. Mas veja bem, né? Então, eu tenho aqui, somando a região, né, a linha, apenas a linha, viu? Somando essa linha aqui, tem metade e a outra linha tem metade. Então, veja bem, se a circunferência completa ela tem 2πr, então a metade dela aqui, ó, basta eu dividir por 2. Então, esse 2 vai ser dividido por 2. Então, essa região azul aqui é metade da circunferência. Então, essa região azul ela tem apenas um comprimento de πr. Veja bem, ó, a região azul, ela é metade da circunferência, a outra metade é a região verde. Então, ficou metade aqui, ó, sendo a região azul, e a outra metade sendo a região verde. E a altura? O que seria a altura disso daqui? Vocês concordam que a altura é essa região aqui, ó, pontilhada, que vai do ponto E até o ponto B? Se eu for olhar nessa figura o que é a minha região pontilhada, eu vou conseguir observar que a minha região pontilhada é quem? O raio. Então, se eu for calcular, né, eu transformei, né, um círculo em um, no caso aí, em um quadrilátero, em um retângulo, Então, se eu for calcular toda essa área bem aqui, ó, basta eu multiplicar aqui, ó, a base vezes a altura. Então, a área da circunferência vai ser quem? A base, quem é a base? πr. A base é πr. E vou multiplicar pela altura, que a altura é quem? O próprio r. Então, a área da circunferência, ela vai ser πr ao quadrado. Igual eu tinha falado. Ah, mas eu preciso provar isso daqui na hora da prova? Eu não vou colocar, né, para vocês provarem essas formas, demonstrar essa forma dentro da circunferência. Mas eu quero que vocês saibam essa fórmulazinha bem aqui. Então, a fórmula para a circunferência, a fórmula para calcular a circunferência é 2πr. Vocês precisam saber dessa primeira fórmula e dessa segunda fórmula, que é a área da circunferência, que é πr ao quadrado. Essas duas fórmulas aqui a gente precisa saber na ponta do lápis da agora em diante. Uma calcula a circunferência, a outra calcula a área, e lembrando que circunferência e círculo são completamente diferentes. E aí eu trouxe um exercício para a gente realizar aqui agora, para a gente ver se compreendeu. Ele fala, ó, usando a fórmula da área do círculo, né, vamos calcular a situação a seguir aí. Ele diz, ó, uma folha de papelão tem a forma circular de raio 21. Então, eu vou anotar aqui, ó, tem um raio igual a 21 centímetros. Qual é, em centímetros, a área ocupada por essa folha? Então, a área da circunferência, e olha só essa informação aqui, ó, usar o valor de π como 3,14. Então, a área da circunferência é πr ao quadrado. Então, vai ficar o seguinte, ó, a área da circunferência é igual a π. O que vale o valor de π?
3,14. Então, eu vou lá e escrever 3,14. E vou multiplicar pelo raio. Até equivale o raio, 21 centímetros. Agora, observa bem, ó, vai ser 21 centímetros elevado ao quadrado. É o raio elevado ao quadrado. E isso é a mesma coisa de 21 centímetros vezes 21 centímetros. Agora, eu resolvo isso, ó. Quando eu faço 21 ao quadrado, eu vou encontrar 441. Então, eu multipliquei 21 vezes 21, 441. Centímetro vezes centímetro, eu conservo a base e somos expoente. Centímetro vezes centímetro, centímetro ao quadrado. Então, eu vou anotar aqui, ó. Deu 441 centímetros ao quadrado. Então, a área da circunferência vai ser 3,14 vezes 441. E aí eu vou encontrar um valor de 1.384,74 centímetros quadrados. Agora, olha só, eu não falei medida de área, era medida de superfície, que estaria na segunda dimensão, então a área ela vai estar na segunda dimensão. Veja bem o 2 lá, ó. Esse 2 de centímetros ao quadrado indica a segunda dimensão. Se você tivesse colocado aqui, ó, sem o quadrado aqui em cima, estaria errado. Você estaria medindo primeira dimensão. Você teria que colocar sempre o quadrado. Por quê? Porque eu multiplico, ó, 21 vezes 21, centímetro vezes centímetro, centímetros ao quadrado. Por isso que a unidade de medida é centímetros ao quadrado. E, obrigatoriamente, tem que ter centímetros ao quadrado. Se você não colocar esses centímetros ao quadrado para calcular a área, o exercício fica completamente errado. Beleza? E aí eu separei também alguns exercícios aí que eu passei para vocês, lá da página do 236, chegar aí na próxima segunda-feira. E aí o exercício ele diz o seguinte, ó, um piso quadrado de cerâmica tem 15 centímetros de lado. Então, eu vou desenhar aqui, ó. Então, eu tenho uma cerâmica, tem 15 centímetros de lado. Já eu desenho. Ele pergunta qual a área desse piso. Qual a área desse piso? E depois ele pergunta, ó, quantos pisos são necessários para pavimentar uma sala de 45 metros quadrados. Então, ele tem uma cerâmica, cada cerâmica mede 15 centímetros. Eu ia começar esse exercício aqui, ó, desenhando a cerâmica, certo? Desenhando a cerâmica. É uma cerâmica que ele diz que é quadrada. Eu preciso calcular a área dessa cerâmica. Eu sei que aqui mede 15 centímetros, aqui mede 15 centímetros. Então, a área de um quadrado, basta eu multiplicar 15 vezes 15. 15 vezes 15. Mas só que quando eu for resolver a questão B, eu vou encontrar um problema. Porque a cerâmica está em centímetro e a área está em metro quadrado. Então, eu tenho que trabalhar sempre com as mesmas unidades de medida. Se aqui está em centímetro, aqui também tem que estar em centímetro. Se aqui está em metro, lá também está em metro. Então, eu vou escolher transformar centímetros para metro. Eu vou escolher transformar centímetros para metros. E eu sei o seguinte, né? Que o metro, ele é 100 vezes maior do que o centímetro. Veja bem, o metro é 100 vezes maior do que o centímetro. Então, basta eu pegar 15 e dividir por 100. Por quê? Porque o metro é 100 vezes maior do que o centímetro. Então, para transformar 15 centímetros em metro, eu divido 15 por 100, que vai ficar 0,15 metros. Então, 15 centímetros é a mesma coisa que 0,15 metros. Eu apenas transformei as unidades. Agora, eu pego a minha borracha e apago esses valores aqui, ó. Eu pego minha borracha, apago esses valores e vou colocar
0,15, que eu quero tudo em metro. Então, aqui tem 0,15 metros, aqui também vai ter 0,15 metros. E aí o item A, ele pergunta, qual a área desse piso? Basta eu multiplicar 0,15 vezes, vou colocar aqui, 0,15 metros vezes 0,15 metros. Então, quando eu divido, né, quando eu multiplico aqui, que eu vou fazer agora, 0,15, deixa eu só pegar uma caneta aqui de coloração diferente, 0,15 vezes 0,15. Isso vai dar igual a 0,0225. Multipliquei. Agora eu multiplico, m vezes m ao quadrado. Porque se ele está falando de área, sempre meu resultado vai ser o quê? M ao quadrado. Sempre vai ser o número, né, a unidade de medida elevada ao quadrado. Então, a resposta da A seria essa. Agora, eu vou responder a B. A B, ele diz o seguinte, quantos pisos são necessários para pavimentar uma sala de 45 metros quadrados? Então, eu sei o seguinte, que a minha sala tem 45 metros quadrados, então eu vou desenhar aqui, a minha sala tem, por exemplo, 45 metros quadrados aqui, 45 metros quadrados. Quantos pisos de 0,0225 metros quadrados eu consigo colocar? Então, eu teria que colocar um por um aqui para saber quantos pisos eu teria que colocar. Mas, para isso, basta eu pegar aqui, 45 metros quadrados e dividir pelo tamanho do piso, que eu vou saber quantos que eu vou precisar. Então, olha só, metros quadrados eu corto com metros quadrados, 45 dividido por 0,0225, eu vou encontrar 2.000 pisos. Então, eu vou ter que comprar 2.000 pisos, 2.000 pisos para poder cobrir toda a minha sala, sendo que cada piso tem 0,0225 metros quadrados. Então, 200 pisos, né? Eu vou cobrir toda a minha sala com cerâmica. Beleza? São 9 horas e 15 minutos, dá para fazer mais um exercício, vamos para mais um, o número 2 aí, vamos ver se vocês acertaram. Nesse número 2, ele fala, quantas telhas francesas são necessárias para cobrir um telhado formado por duas partes retangulares, com dimensões da figura a seguir, se para cada metro quadrado de telhado são usados 20 telhas. Então, para saber quantas telhas que eu vou comprar, inicialmente, eu tenho que saber o tamanho, a área do meu telhado. Então, olha só, o meu telhado tem essa primeira região e tem a região lá do outro lado que não dá para ver, mas ambas são iguais. Então, essa área, né, área do telhado, eu vou colocar assim, área do telhado vai ser o seguinte, eu tenho 10 vezes 4, né, então 10 vezes 4 vai ser igual a 40. M vezes M ao quadrado. Mas esse daqui só é do primeiro telhado. Então, eu vou multiplicar por 2 para saber a área do outro lado, porque são iguais. Então, a área do telhado vai ser igual a 80 metros quadrados. 80 metros quadrados. E aí ele diz o seguinte, com as dimensões da figura a seguir, se para cada metro quadrado do telhado são usados 20 telhas. Então, olha só, 1 metro quadrado, eu uso 20 telhas. Vou colocar assim, 1 metro quadrado, eu uso 20 telhas. Então, em 80 metros quadrados, eu vou usar quantas telhas? X telhas. Vou utilizar X telhas. Agora, eu vou multiplicar cruzado. Eu vou pegar aqui, 1 metro quadrado e vou dividir por 80 metros quadrados, que vai ser igual a 20 telhas, dividido por X telhas. Vou escrever assim, dividido por X telhas. Agora, eu vou multiplicar cruzado, X vezes 1,
x vezes 1 é igual ao próprio x, beleza? X vezes 1 é igual ao próprio x. Agora, vamos explicar, ó. 80 vezes 20. Eu vou fazer o seguinte, ó. 8 vezes 2 é igual a 16. Eu pego o 0 aqui do 80 e pego o 0 do 20. Então, eu vou precisar de 1.600 telhas, beleza? Espero que tenha ficado claro. Galerinha, não vou me estender mais do que isso, porque se eu começar outro exercício vai ficar incompleto, beleza? Já são aí 9 horas e 16 minutos. Eu peço que nessa próxima aula de atividades que vai se iniciar, vocês deem continuidade aí no exercício, nesse primeiro período aí, da página 236. Ele é para entregar já aí na segunda-feira esse exercício, dia 13, né? Dia 13, acho que é dia 12 ou dia 13. Alguma coisa assim, acho que é dia 12. Né? Então, temos esse primeiro exercício. Dê continuidade lá, beleza? Vou parar aqui a